E o Corinthians tropeçou de novo no Campeonato Paulista. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te explico os motivos que fazem a diretoria corintiana pensar que existe uma treta entre o Thiago Nunes e o elenco. Quero te falar também sobre o meio atacante que vai receber aumento no São Paulo. Tem novidades sobre a busca do Cruzeiro para substitutos em relação ao Alcimar Bolicenho e a Adilson Batista, a crise no Vasco da Gama pegando. E para fechar, queria te contar quem seriam os campeões estaduais se os campeonatos não recomeçassem. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de começar a passar todas as informações, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, deixa um like por aqui, se inscrever no canal e acionar o sininho. Tudo isso é bem importante para fazer com que o canal continue crescendo. Bom, quero começar o vídeo falando sobre o Cruzeiro, que tropeçou mais uma vez no fim de semana, derrota dentro de casa para o pequenino Coimbra. Derrota por 1-0 que determinou as demissões do Adilson Batista como técnico e do Alcimar Bolicenho como diretor executivo de futebol. E a diretoria do Cruzeiro está em busca de um novo treinador e também de um dirigente. O nome mais comentado internamente é do Guto Ferreira, que desde fevereiro foi demitido do Sport. Outro nome que agrada a diretoria é do Enderson Moreira. O Enderson quase foi contratado no começo do ano. Era o preferido de vários dos membros desse conselho de administração que toma conta do Cruzeiro. Mas, na oportunidade, decidiu-se pela permanência do Adilson Batista. Por que o Enderson é mais difícil do que o Guto? Porque o Enderson está empregado, trabalha no Ceará, tem boa estrutura por lá, salários em dia, então talvez não seja tão fácil contratar o Enderson Moreira. Em relação ao diretor esportivo, ao diretor executivo de futebol, um dos nomes mais comentados, o nome mais comentado hoje internamente no Cruzeiro é o de Paulo Pelaipe. O Pelaipe foi gerente de futebol do Flamengo, campeão do ano passado, acabou não ficando por uma questão política e hoje comanda o São Caetano na segunda divisão do futebol paulista. Mas, porém, contudo e todavia, há dentro do Cruzeiro uma ala que defenda que nem técnico nem diretor sejam contratados nesse momento. Tudo por causa das eleições. Inicialmente as eleições estão marcadas para 21 de maio, mas tem um grupo grande dentro da política do Cruzeiro que trabalha pela antecipação dessa eleição. A eleição poderia acontecer no dia 6 de abril e a partir daí o novo presidente decidiria sobre o técnico e sobre o diretor esportivo. Aí você pode estar se perguntando o que o Cruzeiro faria até 6 de abril. Ficaria sem técnico, sem diretor de futebol? Uma das opções, nesse caso, seria de manter o Rogério Micari, que é técnico da base, ele ficaria como técnico interino do Cruzeiro. Até porque não se sabe ao certo quantos jogos o Cruzeiro vai fazer daqui até abril. Vale lembrar que o Campeonato Mineiro está paralisado por conta do coronavírus e o Cruzeiro tem mais 2 jogos só por fazer no Campeonato Mineiro. Hoje ele é o 5º colocado, um dos jogos que restam é justamente contra a Caldense, que é a 4ª colocada, só que o jogo é na casa da Caldense. O Cruzeiro, para se classificar e não pagar esse mico de não estar nas semifinais do Campeonato Mineiro, vai precisar fazer os 6 pontos. Joga contra o RT e também contra a Caldense. Se não fizer os 6 pontos, certamente estará fora das semifinais do Campeonato Mineiro. Quero falar sobre a crise gigante do Vasco da Gama, que perdeu nesse domingo para o Fluminense, o clássico do Campeonato Carioca. O Vasco não perdia para o Flu há 3 anos, desde 2017, mais uma marca extremamente negativa do Vasco de Abel Braga. Vasco que tem uma vitória apenas nos últimos 7 jogos, vitória contra o ABC, tem também empates contra Volta Redonda, Resende, Oriente Petroleiro e Altos do Piauí, além das derrotas para o Goiás e para o Fluminense. Campanha desastrosa no Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca tem 12 times. Na classificação geral, o Vasco é o 9º colocado de 12. São só 9 pontos conquistados em 9 jogos disputados. O Vasco está à frente apenas do Macaé com 7 pontos, do Resende com 6 e da Cabo Friense com 2 pontos. Só a título de comparação, enquanto o Vasco tem 9 pontos na classificação geral, o Fluminense tem 24 e o Flamengo tem 22. A fase é tenebrosa, é horrorosa e o Abel Braga não pode mais continuar como treinador. Existia um movimento muito grande dos torcedores do Vasco pedindo, exigindo, cobrando a demissão do Abel. Isso ainda não aconteceu até amanhã dessa segunda-feira. No fim do jogo, pós-derrota para o Fluminense, o Alexandre Campelo foi embora rápido, assim como o Abel Braga, eles nem se encontraram, mas a partir do momento em que o Campeonato Carioca for de fato oficializado, essa interrupção, essa suspensão, acho que o Vasco da Gama vai começar a pensar sobre essa possibilidade da demissão do Abel Braga. Cara que ganha R$ 450 mil por mês, vou repetir,
Cara que ganha 450 mil reais por mês, são 150 mil a mais do que ganhava o Luxemburgo no ano passado, com um trabalho muito, mas muito melhor que o dele. Então, o Vasco da Gama precisa pensar seriamente na mudança do comando técnico e também na cobrança dos seus jogadores. O time é bom? O time é ótimo? O time brigaria por títulos? Não, não acho que é o caso. Mas a campanha é desastrosa em relação à qualidade do elenco. O time que tem alguns bons valores, o time que até se reforçou em relação ao ano passado, contratando, por exemplo, o Martim Benítez, o meia argentino, e o Germán Cano, também argentino, para a condição de centroavante. Se esperava que o time evoluísse em relação a 2019, mas o time não para de regredir, então o torcedor vascaíno tem todo o direito de estar bastante bravo. Só para finalizar, se o Campeonato Carioca for retomado em algum momento, é grandíssima chance de o Vasco nem passar para as semifinais do estadual ou da Taça Rio, exatamente como já aconteceu na Taça Guanabara. Imagina um mico para o torcedor vascaíno de ver seu time não conseguir estar nas semifinais em nenhum dos turnos. Hoje, o Vasco da Gama é quinto colocado de um grupo de 6. O grupo dele tem 6 times e ele é o penúltimo colocado com apenas 2 pontos conquistados em 9 possíveis. O Vasco ainda faz mais 2 partidas, enfrenta o Macaé e o Madureira, as 2 partidas em casa, e ainda que vença as 2, vai correr um enorme risco de não conseguir essa classificação. Quero te falar agora sobre o meio atacante do São Paulo que terá aumento ainda nesta semana. Trata-se de Igor Gomes, meia de 20 anos de idade, que ganha só 30 mil reais por mês. Sim, ele segue ganhando o mesmo salário dos tempos em que ainda era da base. A diretoria do São Paulo decidiu dar um aumento salarial para ele, vai elevar essa grana para algo na casa dos 100 mil reais, por entender que o salário atual de 30 mil não condiz com a importância do Igor Gomes dentro do elenco. Desde que voltou do pré-olímpico, onde disputou com a seleção em janeiro a classificação e garantiu a vaga para a Olimpíada, o Igor Gomes foi titular das últimas 5 partidas. No primeiro jogo pós-pré-olímpico ele ainda foi reserva, entrou durante o jogo, mas nas últimas 5 partidas ele ganhou a vaga do Hernanes e tem papel importante. Fez gol, atua de maneira bastante significativa, até por isso vai ter seu salário elevado para 100 mil reais, mais ou menos 100 mil reais. A diretoria do São Paulo não vai precisar estender o tempo de contrato, o contrato dele é longo, só termina em março de 2023. A multa rescisória também não deve sofrer reajustes, ela é de 50 milhões de euros, ou seja, valor absolutamente seguro, absolutamente tranquilo. O São Paulo não vai correr o risco de perder o jogador por conta do valor da multa rescisória, vai fazer apenas esse ajuste em relação ao salário. Igor, que ajudou o São Paulo a vencer o Santos no sábado, vitória importante, porque fez com que o São Paulo fosse o primeiro classificado do seu grupo. São Paulo com 18 pontos não pode mais ser alcançado por 2 dos 3 times que participam desse grupo. São Paulo é o líder, o Mirassol aparece em segundo com 16 pontos. Ainda há uma briga entre São Paulo e Mirassol por essa primeira colocação do grupo e a vantagem de no primeiro mata-mata ou no único mata-mata das quartas jogar dentro de casa. O grupo ainda conta com mais 2 times. A Inter de Limeira é a terceira com 11 pontos, o Ituano é o quarto com 10. Nem a Inter, nem o Ituano conseguem mais ultrapassar o São Paulo. Por isso o tricolor já está classificado no grupo C. Mesma situação no grupo D do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino foi para 17 pontos, está na frente do Guarani com 13, do Corinthians com 11 e da Ferroviária também com 11. O Guarani ainda pode ultrapassar o Red Bull Bragantino, mas o terceiro e o quarto, o Corinthians e a Ferroviária, já não alcançam mais o Red Bull Bragantino. Por isso o Red Bull, assim como o São Paulo, também está classificado para o mata-mata. Quero falar agora sobre a vitória da Lusa, mais uma no Campeonato Paulista da Série A2. Vitória por 1-0 contra o Rio Claro, jogo no Canindé, e gol marcado no primeiro minuto do segundo tempo. O Jorge Eduardo, que havia acabado de entrar, acabou recebendo a bola, bateu cruzado e fez a vitória por 1-0. Jogo com portões fechados, assim como quase todos os jogos nas grandes capitais, e a Lusa com a vitória pulou para a 8ª colocação no Campeonato Paulista da Série A2. Os 8 primeiros se classificam para a próxima fase. Quero destacar o bom momento da Portuguesa com 4 vitórias e 2 empates nos últimos 6 jogos. Portuguesa invicta. Restam 3 partidas daqui até o fim da primeira fase e a Lusa precisa se manter entre os 8 para ter a oportunidade de, no mata-mata, voltar a sonhar com a primeira divisão do Campeonato Estadual. Por falar em campeonatos estaduais, queria te contar quem seriam os campeões se os campeonatos não fossem recomeçados por conta do coronavírus. O Gustavo Fogaça, que é jornalista lá do Rio Grande do Sul, fez esse levantamento baseado na classificação geral, na classificação de momento dos campeonatos. Na Bahia, o campeão seria o próprio Bahia, time do Roger Machado. Já no Ceará, por a surpresa de quase todo mundo, o campeão seria o Ferroviário.
Em Minas Gerais, o campeão seria o América Mineiro do Lisca Doido, América que tem a melhor campanha entre todos os times nesse atual momento. No Paraná, o campeão seria o Coritiba, enquanto no Rio de Janeiro, o campeão seria o Flamengo. O Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, nesse momento tem 2 pontos a menos do que o Fluminense na classificação geral, mas lidera seu grupo na Taça Rio. Já no estado do Rio Grande do Sul, o campeão seria o Caxias, campeão do primeiro turno do campeonato estadual. Em Santa Catarina, o título ficaria com o Avaí e em São Paulo, baita surpresa, nem Corinthians, nem Palmeiras, nem São Paulo, nem Santos. O dono da melhor campanha até esse momento é o Santo André, que tem os mesmos 19 pontos do Palmeiras, mas leva vantagem no número de vitórias. Imagino que você possa estar preocupado a respeito do calendário do futebol brasileiro e sobre o risco de os campeonatos estaduais não serem retomados. Essa é uma grande questão, não dá para ter a mínima ideia do que vai acontecer em relação ao coronavírus, quanto tempo ficaremos paralisados. Mas imagino que vai se dar algum jeito, até porque se os campeonatos estaduais não forem finalizados, certamente a Globo vai tirar uma fatia importante das cotas de TV de todos os clubes e ninguém vai querer perder essa grana de jeito nenhum. Para finalizar, quero te ajudar a entender os motivos que levam o Corinthians a viver uma baita crise em pleno mês de março. Time que já foi eliminado na pré-Libertadores, logo no primeiro mata-mata, caiu diante do Guarani e que vive situação extremamente difícil no Campeonato Paulista. Se o Guarani vencer nessa segunda-feira à noite a Ponte Preta, em jogo que fecha a rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians vai se ver numa baita situação difícil. Isso porque o Guarani iria para 16 pontos, o Corinthians tem só 11, e aí o Corinthians ficaria a 5 pontos do Guarani, sendo que só restam 6 pontos em disputa nessa fase de grupos do Campeonato Paulista. O Red Bull Bragantino, o Corinthians já não alcança mais, ele até alcança em pontos. Se ele vencer os seus 6 pontos que restam, ele pularia de 11 para 17, mas perderia no número de vitórias. Ou seja, o corintiano tem de torcer muito para que a Ponte Preta tire pontos do Guarani. Mas a questão toda não é essa. Há dentro do Corinthians uma busca por explicações do porquê do time tem jogado cada vez pior dentro do Campeonato Paulista. E tem muita gente entendendo que toda essa situação tem a ver com um desentendimento, com uma relação ruim entre o Thiago Nunes e o elenco. Vou contar uma história que eu ouvi de um empresário. Essa história não é confirmada pelo Corinthians, mas serve para que você fique alerta sobre o que pode estar acontecendo. Um empresário de um jogador que é titular do Corinthians me assegurou que recentemente o Thiago Nunes reuniu 8 jogadores do elenco, 8 titulares, para contar, para falar um pouquinho a respeito do que ele imaginava para o time, de soluções que ele buscava taticamente e que no meio dessa conversa ele chegou a falar mal de alguns atletas que não faziam parte da reunião. É claro que esses 8 titulares, alguns deles contaram para os reservas, aqueles que foram citados pelo Thiago Nunes. E a relação do treinador para com todo o elenco acabou azedando de vez. Vale lembrar que o Thiago já chegou bem general no Corinthians, criando uma cartilha, impondo uma série de regulamentações internas, como por exemplo, não poder usar o celular durante as refeições, ter de fazer todas as refeições, não dá mais, por exemplo, para pular o café da manhã ou o almoço. Todas as refeições precisam ser feitas juntas e para deixar o refeitório, o jogador precisa pedir autorização para o capitão. Enfim, uma série de coisas que não caíram bem no gosto dos atletas. A diretoria sabe dessa situação, sabe desse descontentamento de boa parte do elenco para com o Thiago Nunes e é bem possível que o Corinthians, não se classificando para a próxima fase do Campeonato Paulista, acabe determinando na demissão do Thiago Nunes. O Thiago corre o risco de, durante essa parada do Campeonato Paulista, ser demitido. Eu não descartaria. Se o André Sanches e o Duírio Monteiro Alves, que são os caras que cuidam do departamento de futebol, entenderem que a relação de fato está muito desgastada, o Corinthians pode providenciar essa mudança durante essa pausa. E a bola da vez, o nome mais comentado no Parque São Jorge é de Mano Menezes, como eu já contei nesse vídeo por aqui. Corinthians que não vence há 5 jogos, são 4 empates e 1 derrota, empates contra Ituano, Novo Horizontino, Santo André e São Paulo e a derrota para o Água Santa, campanha muito ruim. Corinthians hoje está mais perto do rebaixamento, do risco de cair no Campeonato Paulista, do que de se classificar para a próxima fase, apesar do altíssimo investimento feito pela diretoria. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa segunda-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece sempre por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, use o espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, dúvida, crítica, seja lá o que for. Quem tem Instagram me segue por lá no @JorgeNicola. Tô sempre postando lá os vídeos que eu faço aqui no YouTube. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!